Então, pessoal, encerrando aqui nosso assunto de pontuação nas orações, que é onde a maioria dos candidatos tem dificuldade, então vamos encerrar aqui com as orações subordinadas adjetivas. Da mesma forma que as orações subordinadas adverbiais, as substantivas, são reconhecidas por palavras-chave, né? As adjetivas também elas não são diferentes, elas são reconhecidas por palavras-chave. Normalmente nós temos uma oração subordinada adjetiva e temos uma oração principal. Na maioria dos concursos públicos, o que acontece? O examinador coloca, na maioria dos casos, né? Ele coloca uma oração subordinada adjetiva intercalada. O que é isso? Você vai ter uma oração principal, né? Fora uma oração subordinada adjetiva no meio dessa oração principal. A gramática chama isso de oração subordinada intercalada. Eu vou dar um exemplo para vocês aí daqui a pouquinho. Primeiro, como é que eu reconheço as orações subordinadas adjetivas? Palavra-chave, né? Pronomes relativos. As conjunções integrantes das substantivas, as conjunções subordinativas adverbiais das orações subordinadas adverbiais e os pronomes relativos das orações subordinadas adjetivas. Não existe outra forma de você identificar isso que não seja decorar essas conjunções e depois aplicar isso dentro de um contexto, né, para você verificar o sentido dessas palavras. Não tem outro jeito. Tá? Se você não identificar essa palavra, não tem como identificar o nome da oração e, consequentemente, o seu critério de pontuação. Então, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Ó. Então, pessoal, olha, as orações subordinadas adjetivas são divididas em restritivas e explicativas. Restritivas não têm isolamento, explicativas têm isolamento. Olha o exemplo para vocês. Ó. As leis que foram aprovadas não entraram em vigor. Esse que corresponde a um pronome relativo. Eu troco por as quais. Né? Essa é a técnica. Pega a palavra que, troca por qual ou quais. Nesse caso, as quais por causa de leis. Então, essa oração que está em amarelinho aí, ó, ela é uma oração porque tem verbo, ela é subordinada à adjetiva porque ela tem um pronome relativo e ela é restritiva porque ela não tem isolamento. Você viu, ela está no meio do período, mas não está isolada. Vamos isolar essa oração agora por duas vírgulas. Ela passa a ser explicativa. Aí vem a regra, né? A oração subordinada adjetiva intercalada no meio de um período, as leis não entraram em vigor, é a oração principal. E que foram aprovadas, a oração subordinada adjetiva. Está vendo que ela está intercalada? Ela está isolada pelas vírgulas. As orações subordinadas adjetivas no meio de um período podem vir isoladas por vírgulas, parênteses, olha aí, ó, ou no caso, os travessões. Tá certo? Então, se eu tenho oração subordinada adjetiva, ela está intercalada, sem as vírgulas, sem pontuação restritiva. Com vírgulas, parênteses ou travessões, ela passa a ser explicativa, tá certo? Então, na maioria das vezes, nas provas, normalmente aparece ou com vírgulas ou com travessões. Isso na maioria dos casos, né? São poucos os casos com parênteses, mas a gramática permite que isso aconteça. Legal? Então, oração subordinada adjetiva, duas. Explicativa com isolamento, né? Vírgulas, parênteses ou travessões. E restritivas sem isolamento. Tranquilo? Então, faz a inscrição aí no meu canal no YouTube. Se você gostou, dá um likezinho, faz um joinha aí, né? Você vai me ajudar a publicar esses vídeos, compartilha com quem você estuda, né? Divulga, vamos escrever melhor, né? Vamos aplicar a gramática, né? De acordo com a regra, né? Muita gente tem dificuldade com pontuação. Essas 4 regrinhas básicas que eu mostrei para vocês de pontuação, elas são bem básicas, são coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. É claro que existem outras regras, né? Mas a gente precisa começar pela parte mais básica, tá bom? Lá no Facebook, se você quiser lá mandar uma solicitação também de mensagem, a gente está aqui para ajudar vocês a escrever melhor, a interpretar melhor, a fazer provas, e o nosso objetivo é fazer com que você seja aprovado. Em breve eu vou começar a postar questões, tá certo? Questões comentadas, né? Vou escolher lá uma questão, vou começar agora, né, com esse concurso do INSS que já foi decidido a banca, CESP-NB, eu vou começar a mostrar algumas questões de CESP para vocês e algumas interpretações. Boa? Então, bons estudos, não desista, vai para frente, a gente está aqui para ajudar vocês. Tudo bem então, gente? Bacana? Então, bons estudos para vocês, não desistam, continuem, foquem aí nos estudos, dediquem-se que com certeza você vai ser aprovado, você vai conseguir lograr êxito aí
nesse seu objetivo, que inicialmente é ser aprovado num concurso público. Grande abraço, bons estudos, a gente vai continuar aqui com mais vídeos.